Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta quarta-feira de uma cerimônia para sancionar propostas que facilitam e aceleram a compra de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Em discurso, Bolsonaro voltou a enaltecer as ações do governo para garantir a vacinação da população. Vamos acompanhar. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. Já foram entregues vacinas para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade. Entre eles, a minha mãe com 93 anos de idade. Até o final do ano, teremos mais de 400 milhões de doses disponíveis aos brasileiros. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve passar por um importante ponto de virada a partir de abril. Isso porque a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, principal fornecedora de vacinas para o Ministério da Saúde e que tem 222 milhões de doses asseguradas, passará a entregar grandes cotas de vacinas regularmente. São esperadas entre 6 e 7 milhões de vacinas entregues por semana no mês que vem. Para o mesmo mês, conforme cronograma do Instituto Butantan, é esperada a disponibilização de outras cerca de 12 milhões de doses da Coronavac, finalizadas pela instituição paulista. No cronograma do Ministério da Saúde, entre os contratos assinados, há ainda doses previstas da Precisa Melhoramentos. Seriam 8 milhões de aplicações da Covaxin no mês. Também são esperadas mais 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que podem vir do Instituto Serum, na Índia. José Maria Trindade, sua avaliação, Zé, sobre essas declarações do presidente e o andamento da campanha de vacinação aqui no Brasil, Zé? Pois é, há em andamento uma guerra pela opinião pública, por sua alma, pelo seu entendimento. E lá diz que o presidente Jair Bolsonaro é negacionista, que acha que a Terra é plana, que não acredita em vacina e que só acredita em cloroquina. Tudo isso não é realidade, não é verdade. O governo, primeiro, tenta sim a possibilidade de medicamentos. Nós temos, por exemplo, eu citei no início, HIV, que tem medicamentos que controlam, não curam, mas controlam, né? E até hoje não se tem uma vacina contra o HIV que produz a AIDS, né? Pois bem, o governo tem se esforçado em todos os sentidos. Ontem, o ministro da Saúde fez um apelo ao embaixador da China que intercedesse junto ao governo chinês para aumentar a oferta de vacinas. Não há no mercado vacinas a serem compradas. O governo faz um esforço brutal, tem nas mãos 2 bilhões de reais. O presidente Bolsonaro liberou, conseguiu a autorização do Congresso Nacional e não tem vacinas para serem compradas. Aí ao argumentar, mas se tivesse assinado um contrato lá atrás, poderia, não tem, mas poderia ter agora. Veja bem, eram projetos, né? Ninguém tinha certeza da vacina, era preciso pagar adiantado e era preciso, como por exemplo exigia a Pfizer, que se assinasse um contrato super esquisito, diferente, onde todos os compromissos em decorrência da possibilidade de um efeito colateral seriam assumidos pelo governo. E o foro seria exatamente em Nova York e não aqui no Brasil. O ministro da Saúde não teria autorização legal, ou seja, competência para fazê-lo. Eu costumo dizer aqui que ao cidadão ele só será obrigado a fazer algo ou deixar de fazê-lo em virtude da lei. Então, esse é um cidadão comum, né? Então, ele só faz ou deixa de fazer em virtude da lei. Já ao servidor público, a coisa se inverte. Ele só poderá fazer algo se a lei determinar. A lei não determinava e não permitia, entre as competências do ministro da Saúde, em assinar um contrato liberando alguém de qualquer possibilidade de ser processado no Brasil. Ninguém tem essa autorização ou esta autonomia, nem o presidente da República, ninguém. O Ministério Público detém o monopólio de acusar ou não alguém e se a justiça aceitar, pronto, e aí? Né? O Congresso aprovou uma lei que possibilitou
o ministro da Saúde a comprar as vacinas, contratando um seguro e possibilitando, portanto, a assinatura do contrato. Mas agora, a realidade é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro não é negacionista, não é terraplanista. Ele apenas não concorda com esse fechamento geral, com essa história de fechar lá atrás. Se o presidente da República, Jair Bolsonaro, tivesse tomado a decisão em fevereiro, o Brasil, a partir de hoje, está trancado. E hoje, um ano depois, como é que seria? Como é que seria o Brasil? Como seria o presidente da República? E quem é que vai pagar por isso? Quem pagaria pelos prejuízos e essa situação? É isso que a gente tem que explicar aqui, é isso que a gente tem que falar. É esta a realidade. Nós estamos hoje, repito, numa situação crítica, estamos atravessando essa semana que é problemática. Quanto mais infectados, mais infectam, né? Isso é uma lógica. Então, é preciso redobrar os cuidados e o distanciamento social. Está, por exemplo, agora comprovado de que a contaminação se dá pela relação, por aglomeração e tal, e não por superfícies, como se acreditava antigamente, e se lavava a rua, e se não sei o quê. E como fechar um estado que não tem um caso? E aconteceu. Então, a realidade é esta. O governo se empenha, o governo tenta comprar vacina e não consegue. E diante dessas acusações que o presidente Jair Bolsonaro perde a paciência e fala aquelas coisas que criticam, né? Vai comprar na casa da sua mãe. Então, um presidente não deve falar assim. Mas perde a paciência diante de uma realidade que todo mundo está vendo. Um grupo de empresário aqui em Brasília conseguiu autorização legal para comprar vacina. E veio me falar, olha, aqui, ó, nós conseguimos uma autorização judicial para comprar vacina. Eu falei, muito bem, aonde você vai comprar? Não respondeu, porque não tem vacina para vender.